Oi, eu sou o Lucas Fux Eu sou a Mônica Rude. e esse é o nosso primeiro encontro. Para esse primeiro encontro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Já chega colocando tudo na mesa, para já definir o rumo dessa nossa conversa, para saber se vai ser boa ou não, se vai acabar em ideia ou não. A nossa realidade atual atende às expectativas que você criou no início do nosso relacionamento? Não. Nem um pouco. Não, a minha também não. Não? Não. Nada. Quer trazer seus motivos? Vai virar DR? É pra gente conversar depois? Não, antes de tudo, o que eu acho interessante da gente fazer, e que eu já deixo também de guia para os nossos próximos episódios, é que o Lucas é um nerd, vocês já sabem disso. Eu não sou nerd, mas eu gosto de estudar bastante. E tem algo que tem me feito buscar mais antes de sair divagando sobre algumas questões, que é conceito. Conceito de palavra, conceito de ideia. Eu quero partir do conceito para que a gente consiga criar algum pensamento sobre isso. Que a gente tem que ter pelo menos uma base, né, um fundamento para poder conseguir construir uma ideia a partir dali. Porque se você não tiver esse fundamento, você vai estar com todo o seu conceito infundado. Então, para conceituar, já digo que hoje a gente vai conversar sobre expectativas, tá? Tá bom. Expectativas a serem atendidas, mas expectativas que foram criadas antes de entrar no relacionamento, expectativas que foram criadas dentro de um relacionamento, como criar expectativas, como não se frustrar com expectativas que foram frustradas. E mesmo. como não se debruçar em expectativas. Exato. Bom, então, antes de tudo, vamos conceituar a expectativa, né? Bora. Expectativa é um estado, uma qualidade, algo que você cria esperando que alguma coisa aconteça, acreditando que alguma coisa venha a acontecer no futuro. E essa expectativa ela pode ser baseada em diversos fatores. Podem ser expectativas baseadas em experiências próprias, podem ser expectativas baseadas em experiências alheias, podem ser expectativas baseadas em algo que alguém te contou ou ditou para você como uma regra, ou como a maioria está fazendo. Então você gera expectativas a partir de diversas coisas diferentes. E não tem como você fugir, porque expectativa é algo que acontece, é um processo natural. Você cria expectativa querendo ou não. Você não chega nem a pensar que está criando a expectativa. Tem muitas vezes que a expectativa não chega nem a vir para o lado consciente. De forma inconsciente, você cria expectativa de alguma coisa. Aquela vozinha, né, que fica lá no fundo da cabeça, às vezes. Será que... Um feeling que você tá tendo de... Será? Talvez sim, talvez não. Eu acho que, né? Só que quando a gente vive baseado numa expectativa, eu acho que a gente se trava demais. Depende da forma da expectativa. Depende da expectativa. É isso que eu quero trabalhar aqui. A gente acaba criando expectativa para tudo. Então, quando você acorda em um dia, vai viver esse dia, você cria expectativas nesse dia. Você cria expectativa de que seja um bom dia, você cria expectativa de alguma coisa que pode vir a acontecer, ou de, sei lá, você está esperando uma resposta de um trabalho, você vai ter um date à noite, você vai se encontrar com a sua família, você vai visitar um amigo que está doente. Você cria expectativa para tudo. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Ela vai estar presente. Ela vai estar presente. Agora, como você lida, né? Exato. E, na verdade, como é que você consegue controlar essas expectativas para que elas não fiquem irreais e sonhando algo que não vai acontecer e criar algo mais real, sabe? Uma expectativa mais verdadeira mesmo, para que você acabe não se frustrando muito porque você criou a expectativa errada. Então, a gente consegue ver isso em relacionamentos que as pessoas esperam algo muito uau, quando na verdade a pessoa mostrou desde o início que ela não era nada daquilo. Mas você se apegou à sua expectativa criada. E aí você se frustra, porque você criou essa expectativa, só que a pessoa não era quem você queria que ela fosse. E aí, naturalmente, você nem pensa, você despeja tudo isso nessa pessoa e culpa outra pessoa porque você ela coloca não uma entendeu. responsabilidade gigantesca pra cima dela, sendo que ela não pediu essa responsabilidade. Quem criou a expectativa foi você.
Então você que embale, você que crie, você que cuide, você que deu o rumo para essa expectativa para que ela não acabe gerando outras frustrações e até para que você acabe não poluindo as outras expectativas, as futuras expectativas que foram criadas. Isso é um assunto antes que talvez alguém que está chegando ache que isso só serve para um relacionamento amoroso, vamos dizer assim, né? Mas isso se aplica em diversas outras coisas, seja com um membro da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, pessoas do seu ambiente de trabalho, né? Outros, às vezes um chefe seu ou uma pessoa subordinada a você. Então, esse lance da expectativa, ele é algo que está atrelado a muitas questões do dia a dia, muitas vivências, em muitos momentos do dia, e a forma como você lida com essas expectativas aí, ela vai ditar muito como que você vai se relacionar com essas pessoas. Acho que a palavra relacionamento, ela é chave para muitas coisas na nossa vida. Eu falo como pessoa que sempre fui muito tímida, muito introspectiva, se eu não tivesse trabalhado comigo como me relacionar melhor com pessoas, como me comunicar, como saber lidar com a forma como as pessoas se relacionam comigo, né? Porque não é uma via de uma única mão, é uma via de outras mãos, então a forma como a pessoa se relaciona comigo, eu tenho que saber entender aquele sentimento, saber entender como que eu vou lidar com aquilo que chegou até mim, e isso está muito ligado a essas expectativas. Às vezes você tem uma expectativa de que você vai ser bem tratado em algum lugar e você não tem aquele tratamento tão bom quanto você esperava, ou às vezes ao contrário, talvez eu não seja muito bem recebido naquele lugar, mas as pessoas te abraçam, né? Ou às vezes você está com um conflito interno muito grande e está com uma dificuldade de poder se abrir talvez com seus pais. E aí você cria uma expectativa negativa, achando que eles não vão aceitar ou eles não vão te entender, mas você não dá o braço a torcer e isso pode te gerar algumas consequências futuras por você não ter se aberto antes. Então, eu acho que não tinha um melhor assunto para a gente tratar que não fosse essa expectativa, porque ele é a base. Nós vivemos expectativas quando a gente entrou no nosso relacionamento. Nós, desse momento, do dia de hoje para frente, nós temos novas expectativas individuais, expectativas em conjunto, né? E nós temos expectativas de coisas que acontecem conosco o dia inteiro. Sim. Então, para a gente seguir os próximos passos, porque eu também quero trazer aqui alguns passos para te ajudar a definir melhor as suas expectativas. Eu quero trazer aqui alguns pontos até para ajudar quem precisa definir melhor as suas expectativas e o que eu faria se eu fosse criar expectativas em um novo relacionamento ou melhorar as expectativas dentro de um relacionamento. Então eu vou deixar isso mais pra frente, mas já vou adiantar o que vai ter nesse episódio hoje. Assim como eu falei que as expectativas são é um processo natural que acontece de forma que você nem pensa, de repente você já criou expectativas. A gente acaba criando expectativas porque é um instinto nosso de querer prever o futuro, para que a gente consiga agir com mais segurança. Se preparar, né? Se preparar para o que vai acontecer. Então, nós acabamos criando expectativa justamente por isso, porque a gente quer ter controle da situação, a gente quer ter segurança, a gente também quer atender o que a gente espera. Ninguém quer ser surpreendido no amanhã ou no hoje, né? É o que quebra as nossas pernas. Você ser pego do nada por uma notícia ruim ou algo que você não esperava. Então, como uma forma de você se precaver dessa surpresa, você acaba criando expectativas. É algo que a gente já conversou sobre isso, que eu trouxe uma vez sobre a necessidade que a gente tem de ter previsibilidade sobre as coisas. É um instinto nosso mesmo. Sobre a importância de a gente ter a previsibilidade, mas ao mesmo tempo a gente ter a maleabilidade para poder lidar com circunstâncias que não foram planejadas. A gente acaba também esperando, até não só por questão de segurança, mas por questão de
de prosperidade, de viver bem, idealizando um futuro, né? Então você cria objetivos para sua vida, você se imagina chegando em um lugar, você se imagina vivendo um relacionamento, você se imagina em um trabalho dos seus sonhos, você se imagina tendo a casa que você sonha, o carro que você sonha, e muitas vezes o que você vive não é aquilo que você imaginava. E aí a gente também tem que entender, né, o porquê é que isso aconteceu, se foi você que criou a expectativa demais, ou se foi você que criou a expectativa errada, baseado no que você idealizava mesmo. E como nós somos impactados também pela frustração de uma expectativa. Porque eu sinto que é algo que acaba com o nosso dia, ter uma expectativa frustrada. Ele tanto acaba com o nosso dia, quanto ela pode acabar por moldar a forma de uma pessoa viver. Eu falo isso porque quando eu era mais novo, durante muito tempo eu estabeleci, isso anos, e não é até muito recente, mas eu estabeleci para mim que eu não ia fazer nada além do mínimo que eu pudesse para poder conseguir alcançar o que eu precisava. Por exemplo, no colégio, eu ouvia essa frase uma série de vezes de professores e coordenadores e diretores falando que eu, no caso, né, era muito inteligente, sabia muito das coisas, mas ficava perturbando a aula, atrapalhando, conversando, e não se aplicava. Aí chegou período de ensino médio, eu ficava de recuperação em todas as matérias, todas as matérias, todos os bimestres. Só que chegava no período de recuperação, eu passava em todas as matérias com 7, com 8, de forma tranquila, estudando umas 2 semanas. E em casa, a minha mãe, ela ficava incrédula comigo, falando, por que tu não fez isso antes? Era só ter se preparado antes. E eu usava o argumento de que, tipo assim, o povo fica estudando 10, 11 meses aí do ano para tirar um mês de férias. Eu faço ao contrário, eu fico de férias o ano todo para poder estudar só no finalzinho. Mas eu levava isso na brincadeira, mas de certa forma isso foi um meio que eu encontrei de não ficar me frustrando com expectativas que eu colocava. Então deixava a expectativa de todo mundo baixa. Eu falei, ninguém espera nada de mim, todo mundo sabe do potencial que eu tenho, mas ninguém espera nada de mim. Se ninguém espera nada de mim, eu não preciso ficar fazendo nada muito uau para poder ter um reconhecimento. Eu prometi nada e entreguei tudo, né? Eu prometi nada e entreguei tudo. Então, dependendo da forma como você olha a situação, tipo, você encontrou uma excelente estratégia, mas isso a longo prazo, e quando você entra numa vida adulta, isso não funciona mais muito bem assim. Você vai, às vezes, chegar num patamar da sua vida que você não vai entender para que lado você vai se encontrar dentro de uma caixa e falar assim, ei, a partir daqui eu vou para onde agora? Justamente porque você não elevou as suas expectativas, não teve um objetivo claro em mente, não teve um foco, não teve um alvo para ir, né? E a gente tem que criar isso para poder subir, né, mais degraus. Eu sou a maior defensora de criação de expectativas, mas expectativas reais e que você consiga construir um ambiente para que, caso essa expectativa não seja atendida, você saiba o que fazer a partir daí. Porque a expectativa, na minha visão, ela vai como uma esperança para a vida também. A pessoa que chega um momento que ela está desanimada para viver, ela está desanimada com o relacionamento, ela está desanimada com o trabalho, ela faz tudo no automático, ela faz tudo de qualquer jeito, ela não tem aquele tesão na vida, na minha concepção, tirando as exceções que a gente sabe, é falta de expectativa e falta de esperança na vida. Então, a expectativa, tem muita gente que tem medo de criar ela justamente porque fala, putz, eu vou me frustrar. Eu me lasquei no último relacionamento, eu é que não vou criar expectativa pra nada nesse próximo. E cara, você criou a expectativa errada, sabe? Você não alinhou as suas expectativas. E isso vem muito com maturidade. Isso é algo que ninguém te ensina, ninguém nunca vai te ensinar. São aqueles pontos que ninguém te fala sobre ser adulto, sabe? Que todo mundo esconde. O que é? Como é ser adulto? Pô, é bom demais. Você cuida da sua vida, você é independente, você dirige, você mora sozinho, você faz o que quer, nanana. Cara, tem muita coisa ainda que ninguém vai te preparar e você só vai aprender vivendo. Então, na minha concepção, você tem que criar expectativa, sim, para absolutamente tudo. Cria expectativa, mas criar expectativa de forma real, sem ser romântica e criando algo que você sabe que não vai rolar. E saber analisar também em que
essas expectativas estão sendo baseadas. Se elas estão sendo baseadas em crenças suas ou crenças alheias a você. Bom ponto, eu ia falar exatamente sobre isso. Quando a gente espera algo, muitas vezes você nem analisa, né, de onde veio essa esperança de algo. Então, você pode esperar por algo que você nunca escolheu para você. Alguém da sua família falou que isso era importante e pronto, você cria essa expectativa pro resto da sua vida. Então, a gente vê isso em padrões familiares, né? A pessoa que já cresceu sabendo o que ela queria fazer da vida dela em questões de profissão, carreira, só que ela não escolheu. Os pais dela sempre disseram que ela tinha que ser médica. Você tem que ser advogada, você tem que ser engenheira, você tem que. A pessoa faz 16 anos, passa no vestibular, começa a faculdade, aí ela olha e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso aqui? E aí você perde o tesão em fazer as coisas, porque não foi você que escolheu isso pra você. Alguém escolheu, alguém criou a expectativa nisso. E aí você tá simplesmente vivendo, materializando os sonhos de outra pessoa. Então, quando você decide desistir de algum curso, de alguma profissão, de algum relacionamento, você não tem medo de você ser infeliz. Você tem medo de decepcionar e frustrar a expectativa de outra pessoa. E eu falo isso até trazendo um exemplo que eu queria muito, a gente quer fazer o link desse tema sobre relacionamento, mas também é importante abordar outras áreas, né? Eu pedi demissão do meu trabalho e eu já tinha isso muito bem resolvido dentro de mim. Eu tenho 28 anos, eu levei anos para me formar, reprovei na OAB 3 vezes, passei com muita luta, com muita dificuldade para 2 anos depois falar, então, não quero mais. E eu demorei para bater o martelo, não porque eu, Mônica, não tinha decidido, mas é porque tinha uma pessoa que criou uma expectativa muito grande em mim, que era o meu mentor. Então, ele acreditava muito em mim, ele tinha planos para mim, porque você vai ser uma grande advogada tributarista, porque a gente vai fazer acontecer, porque eu te vejo nos grandes lugares, nos maiores lugares, nananana. E ele botou tanta expectativa em mim, que quando a vida começou a me levar para o outro lado de empreender, cuidar dos meus produtos, investir em outra carreira, por muito tempo eu fiquei fugindo disso, tipo assim, colocando em segundo plano, porque eu não queria frustrar as expectativas dele. E eu levei isso pra terapia. E aí, eu sei que nós tivemos acho que umas 3, 4 sessões só falando sobre isso. Eu ainda acho que foi rápido, né? Por 4 sessões pra resolver esse tema. Uma pessoa evoluída. Não. Era o desespero mesmo. Nós ficamos 4 sessões falando sobre isso e a minha psicóloga, ela nunca faz isso. Ela deixa você pensar sozinha. Acho que é o papel do psicólogo, né? Ela te questiona e você responde. Ela falou, Mônica, olha, acho que a gente chegou num ponto já que eu preciso te falar. Cara, fecha essa porta. Tipo, você já decidiu isso dentro de você. Você só tá ainda com medo, só não aceitou que você decidiu isso. Você tá com medo de decepcionar, de frustrar a expectativa de outra pessoa. E aí, quando eu percebi que eu estava carregando uma mochila pesadíssima, que não era minha, e que eu podia soltar essa mochila para pegar a minha mochila, preencher com as coisas que eu queria carregar, aí eu acalmei. E aí foi quando eu decidi, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira foi quando eu consegui pedir demissão e assumir isso. E pra minha surpresa, a pessoa que criou expectativas em mim foi a pessoa que mais me apoiou. Falou, cara, vai, eu quero mais é que você brilhe, eu quero mais é que você cresça, você é excepcional, se joga no mundo. Eu falei, cara, olha só, tá vendo? Tá vendo? Eu tava carregando o medo de frustrar ele, e aí eu criei outras expectativas nessa nossa conversa, que eu achei que seriam terríveis. E na verdade, foi ótimo. Então, a gente acaba criando expectativa em tudo, sabe? E é isso, você saber definir por que você criou essa expectativa e de onde ela vem. Eu acho muito louco isso aí, porque você falou dessa questão da quebra de expectativa quanto ao outro, né? Quebrar a expectativa do outro. Imagina que eu falei lá no episódio anterior um pouco sobre a minha vida, né? E o lance de ter feito mais de uma graduação, mas não ter me formado em todas elas. Mas eu coloquei minha família num Hopi Hari de emoções. Porque ninguém nunca sabia o que eu ia decidir da vida. Ninguém fazia ideia do que o Lucas seria, do que o Lucas faria, porque o Lucas não sabia. O Lucas tinha muitas aspirações artísticas. Eu sempre achei que eu fosse trabalhar com arte sempre, a vida inteira. Eu falei, eu vou trabalhar com arte de alguma forma. Tanto que antes de entrar na primeira faculdade,
na época do colégio, além de fazer esportes, que eu sempre fui apaixonado, eu fiz escolinha de pintura, tanto pintura de tela quanto pintura de escultura. Designer gráfico? Fiz curso de design gráfico, fiz curso de edição de imagem, de design 3D. Eu fiz um curso para me preparar para uma prova específica do vestibular para arquitetura, que eu achei que eu fosse trabalhar com arquitetura ainda. No final das contas, eu fiz essa prova, eu passei nessa prova, mas eu não passei no vestibular. E nisso a galera, tipo assim, não, o Lucas vai trabalhar com arte? Não, mas daí ele vai fazer arquitetura. Não, que ele quer arquitetura. Mas aí, do nada, o Lucas decidiu fazer agronomia. Falou, pô, mas agronomia por quê? Né? Por que agronomia? Nem eu sabia por que agronomia. Uns amigos meus tinham passado. Falei, pô, já me enfiei numas fazendas aí algumas vezes. Né? O meu pai já tinha falado muito sobre colégio agrícola. Eu falei, pô, será que ele ia ficar feliz se eu entrasse também? Foi uma forma de você entrar numa federal? Pra falar, estou numa federal ou não? Não, porque eu nunca tive essa pira. Eu também assim, eu nunca tive pira nenhuma de nome de faculdade, de universidade. Eu sempre tive a cabeça, tipo assim, eu quero fazer uma parada. Pô, não deu? Vou tentar fazer outra parada. E fui fazendo. Então, da agronomia, eu saí da agronomia, eu larguei faculdade, aí eu fui trabalhar em loja. Aí o povo já ficava doido de novo. Meu Deus, depois você largou a faculdade, não sei o quê. Primeiro que já não era isso, mas aí agora foi isso, aí você larga. Eu falei, não, vou trabalhar um pouco. Aí parei de trabalhar, fui fazer outra faculdade. Putz, mas agora você vai fazer uma faculdade particular. Fui lá fazer publicidade. Fazendo particular não, eu tô trabalhando, eu pago. Comecei, tava conciliando os dois. Não deu mais pra conciliar, saí de novo. Puta merda, Lucas, se forme alguma coisa. Pega um diploma. E não é só pai e mãe. É pai, mãe, vó, tio, tia, todo mundo ficava nessa. Até alguns amigos falando, cara, o que tu vai fazer? Eu falei, não, agora eu vou fazer outra coisa. E sair de novo. Aí vai trabalhar de novo. Aí fica em casa, aí entra em depressão, aí não faz mais nada e pronto. Aí o povo fica doido. Isso era sua falta de expectativa na vida? Era falta de expectativa, porque eu não tinha um norte. Eu simplesmente estava vivendo experiências. Até que um dia eu entrei na educação física. Não, ainda voltou para agronomia. Voltei para agronomia, mas fui para educação física, me formei em educação física, comecei a fazer cursos na área. E aí, acho que as pessoas que me questionavam falaram, acho que ele se encontrou. Mas mesmo assim eu continuo surpreendendo, sabe? Eu sempre acabo entrando em alguma coisa que ninguém espera. Mas, em contrapartida, isso foi muito importante para mim. Porque o fato de eu ter tido todas essas experiências e todas essas vivências foi difícil, não foi fácil para mim, porque mexeu muito com a minha cabeça, muito com o meu emocional, criou coisas em mim que eu tive que lidar tempos depois, mas ao mesmo tempo me deu uma bagagem muito grande. E o que eu acho legal também é que parece que eu consegui abrir portas para quem veio depois de mim. No caso, eu vejo assim dos meus irmãos, por exemplo. Então, se o Lucas, que fez essa bagunça toda, ele conseguiu chegar em algum lugar, ele está conseguindo construir uma vida, então a gente pode deixar com que eles, né, eu falo isso, os pais dos meus irmãos, falando para eles, a gente pode deixar com que eles comecem a tomar as suas próprias atitudes, as suas próprias decisões, experienciem por conta própria e sintam isso. Então, eu peguei a expectativa deles que eles tinham em mim, que eu tinha quebrado várias vezes. Você vê como isso está atrelado a muitas coisas, né? Eu não tinha expectativa, aí eu quebrava a expectativa de quem estava em volta de mim, aí eu assustei todo mundo inúmeras vezes, aí eu consegui fazer com que eles me entendessem, eu consegui me encontrar e ao mesmo tempo eles pararam de depositar expectativas nos outros filhos para que eles possam criar as próprias expectativas deles sem que estejam baseadas nos pais. E é bem diferente, né? Até dá pra ver aqui o exemplo do seu e da Manu e do Felipe, né? Que eles são completamente diferentes. Dá pra ver que acho que a tua mãe tem menos medo com eles, sabe? Muito menos. Mas aí também fica outra coisa. Um deles já sabia o que queria desde o início. Não. O Felipe? Não, ele decidiu isso no meio do ensino médio. Mas é cedo? Não, é cedo. Desde o início que eu falo isso. Cedo, entende? É cedo. E o que eu posso concluir disso? Sempre é tempo de criar expectativa, de criar esperança de algo, de criar um objetivo. Pode ser que você ainda não tenha nada, e eu vejo que isso é muito comum sempre que eu
falo sobre objetivo no Instagram, tem muita gente que me manda mensagem falando: Mônica, e pra quem não sabe o que fazer? Tipo, eu não tenho expectativa, cara. Você pode descobrir, e a gente vai abordar isso aqui, inclusive, caso você não saiba o que é ainda, principalmente em um relacionamento, porque eu quero que a gente foque nisso, em expectativas no relacionamento. Você vai encontrar, a gente vai dar aqui os 10 passos, inclusive, para que você saiba fazer isso, mas sempre é tempo de você definir quais são as suas expectativas. Se você está agora vivendo um relacionamento de 1 mês, 3 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, e você está ouvindo isso, é bom você parar para revisar o que você tem feito, se vocês estão seguindo um bom caminho para isso, se boa parte dos problemas de vocês é baseado em expectativas e você ainda não sabe disso, porque pode acontecer, tá aí numa guerra ferrenha e não sabe por quê, e muitas vezes é expectativas desalinhadas. Um quer uma coisa, o outro quer outra, ninguém enxergou isso ainda. Cada um botou uma localização no Waze estão no mesmo carro tentando chegar em lugares diferentes. E para lidar com expectativas? Como eu convivo com uma expectativa? Criei ela, e agora? O que eu faço? Eu me desespero, eu dou a minha vida para cumprir ela, eu obrigo o meu companheiro a atender as minhas expectativas. O que eu faço para lidar com as minhas expectativas? O primeiro passo é avaliar essa expectativa, né? Entender essa expectativa. Qual que é a origem dessa expectativa? Então, o que você criou de expectativa e por que você tem essa expectativa criada, né? Exatamente. Vai muito também de você se conhecer, entender o que você quer, quem é você. Tudo bem que nós somos a criação a união de experiências, memórias, vivências e tudo que a gente vive acaba nos unindo. Não, mas se você já está aqui, se você se dispôs a procurar um podcast que fala de um assunto que você quer compreender melhor, eu acredito que provavelmente você já deve ter pensado aí com seus neurôniozinhos, botado eles para funcionar, para se entender um pouco melhor. Porque se você está tentando conceituar melhor alguma coisa ou ter um entendimento melhor sobre alguma coisa, é que você se questiona. Ou chegou você tá muito perdido? Chegou aqui de paraquedas e tá tipo assim, quê? Como assim expectativas? Por que eu tenho que alinhar expectativa? Que isso? Pode ser, pode ser. Justo, então, pode acredito ser. que o primeiro passo, se conhecer, entender de onde vem, para onde vai, por que você criou essa expectativa. Segundo ponto, entender se a expectativa condiz com o que você vive. Eu quero trazer de forma mais prática, tá? Pra gente não ficar voando em expectativas. Exatamente. Vamos concretizar isso. Quando você começa um relacionamento, você tem uma expectativa sobre ele. Você pode ainda não ter trazido ele pro lado consciente, mas no fundo, você espera algo de. Você espera algo, você espera ser feliz, né? Quem começa um relacionamento pra ser triste, não existe. Por incrível que pareça, tem gente que entra num relacionamento já esperando que vai ser muito triste, né? Aí é a tal da porcaria da expectativa que foi frustrada, que tá aí sujando, poluindo as próximas. Então, você entra num relacionamento com a expectativa de ser feliz, com a expectativa de se ver realizada, de ter um companheiro, de ter alguém ali do seu lado para compartilhar a sua vida, para viver junto. E aí, quando você cria essa expectativa e você não usa essa expectativa para fazer as escolhas da sua vida reais, você acaba, muitas vezes, aceitando qualquer coisa, entrando em qualquer relacionamento, que não tem nada a ver com o que você espera, porque você não usou suas expectativas para criar o norte. É o famoso, apareceu e tamo aí, vendo de qual que é, e é isso aí, tamo aí, graças a Deus. A gente tá aí. O que vocês vão... Você tá feliz? Vai casar? Vai? Tipo, não sei. Tá. E dependendo da sua idade, né, eu falo que a cabeça de entrar num relacionamento com seus 20 anos e a cabeça de entrar num relacionamento com seus 30 anos, eu não vou falar além disso porque a gente ainda não chegou lá, mas pelo que a gente já viveu, são coisas completamente diferentes. São. Então, a gente ouviu, né, recentemente de pessoas falando que tá difícil de encontrar alguém por aí, tá complicado o ser solteiro atualmente. É o que a gente mais escuta. É o que a gente mais ouve. Não tem um amigo solteiro ou uma amiga solteira que diga que não. Tem
uma vasta opção. Tipo assim, eu tô podendo escolher. Não, é sempre tá impossível. E sempre falam pra gente, não terminem, viu? Porque se terminar, vocês vão ficar solteiros, porque tá impossível de encontrar alguém. E aí toda vez eu fico com... E pra você ver, né, como isso tá ligado. Por que que essa galera tá com a cabeça desse jeito? Obviamente, eu acredito que deva... Que as coisas comecem a se afunilar. Mas é porque quando você entra com um relacionamento com os 20, você não tem muita coisa a perder. Tá tudo muito recente, tem muita coisa ainda começando a acontecer na vida. Então, a probabilidade de suas expectativas se frustrarem, se quebrarem, né, elas são muito menores. Agora, quando você entra com os 30, pô, já tem muita coisa em jogo. Com seus 30 anos ali, por mais que... Porra, eu ainda não sou empresário, eu ainda não tenho um negócio de muito sucesso, eu ainda não tenho a casa que eu sempre quis, mas você já construiu uma vida e muito provavelmente você já deve ter objetivos bem formados do que você quer. Então você coloca a sua expectativa de que você quer alguém para dividir esses desafios com você. Sim. Você quer completar missões junto com essa pessoa aí. Sim. Por isso que é tão difícil. Então, e, além disso também, você já vem de uma carga muito grande. Então você começa até a ficar com as suas expectativas muito rígidas, né? Isso que o Lucas falou faz muito sentido. Eu sempre fico analisando isso, porque como as pessoas hoje em dia têm pouquíssima disposição para entrar em um relacionamento novo, para evoluir com outra pessoa, para conhecer, para errar, para compartilhar. As pessoas têm cada vez mais preguiça de interagir, de socializar, não, eu vou ter que conhecer a pessoa do zero, conhecer a família, não, aí ele vai errar, não tenho paciência. E quando eu escuto isso, eu já vi isso algumas vezes, pessoas falando, eu não tenho paciência para ensinar mais ninguém a viver. Todo mundo é adulto, eu já sou adulto formado, eu não tenho mais paciência para ensinar ninguém a viver. Quando eu escuto isso, eu não falo, mas eu fico pensando, cara, você tá aprendendo a viver ainda. Tipo, você acha que você é um ser humano perfeito, que não vai mais errar, que chegou em um ponto, nível que ninguém mais chegou, e você vai ter que olhar pra trás pra ver as pessoas que estão vindo até você? Tipo, se enxerga, sabe? Eu vou concordar discordando. Tá. Concordar discordando. Eu concordo com tudo isso que você falou. E a parte do discordando é que eu acho compreensível as pessoas terem essa preguiça. Principalmente dependendo da idade e de qual fase da vida elas estão. Nós teríamos preguiça se a gente terminasse o relacionamento? Pensa você aí, que se você já está num momento da sua vida que você tem um grupo de amigos que são mais próximos e querendo ou não eles são mais seletos, porque é muito fácil a gente mais novo, que eu sou amigo de todo mundo, eu tenho 893,2 amigos e todo mundo se ama muito, eu não posso abandonar ninguém. Faz 30 anos, Faz 30 anos. Cara, isso não vai acontecer. Então, pensa você querer fazer novas amizades agora. Eu sei que existem pessoas que gostam, elas sentem prazer em estar sempre conhecendo gente nova. Eu acho muito legal conhecer gente nova e principalmente ter trocas de experiência. Mas você se dispor a criar um laço afetivo que, consequentemente, vai trazer responsabilidades um para com o outro, é um negócio que você tem que pensar 2, 3 vezes antes de você entrar nisso daí, nesse relacionamento com outras pessoas, nesse relacionamento que você pretende que seja uma construção amorosa, que você tenha um futuro com essa pessoa. Ainda mais quando você já viveu muita coisa, porque tu fica, cara, eu tive conflitos em relacionamentos passados. Nesse agora, é óbvio que eu vou ter mais conflitos. Pode ser que os mesmos conflitos que eu tive antes, eles vão se repetir, ou pode ser que novos conflitos apareçam. Uhum. Então, o que eu acho, em resumo disso, é que é compreensível você ter preguiça, mas você tem que se colocar no lugar também de não ser inflexível, justamente por conta disso. Você não é dono do saber da arte de viver. Você também está aprendendo muita coisa. E pode ser que você vá aprender alguma coisa sobre você nesse relacionamento que você não está disposto a ceder de alguma forma. Total, porque o que as pessoas esperam, o que eu vejo, tá? Isso é uma análise minha baseada no que eu vejo. Que as pessoas querem encontrar um relacionamento pronto. Não existe. Elas montam uma lista, né?
A pessoa tem que atender todos esses pontos, porque de todos os relacionamentos que eu tive, isso aqui não deu certo. Aí a pessoa vem com uma lista de 50 tópicos. E rol taxativo, ou seja, tem que cumprir todos. Tem que cumprir todos, porque se não cumprir 2... Não tem esses 2 aqui, não já deu era. Pra mim. Falou o alecrim dourado. E aí entra um outro ponto sobre expectativas muito rígidas. Um dos pontos que eu considero primordiais para que você consiga alinhar expectativas dentro de um relacionamento ou antes de entrar no relacionamento é definir o que é negociável para você. O que você não abre mão de jeito nenhum, que fere a sua moral, que fere os seus princípios, que fere a sua qualidade de vida, que fere para você. O que você não negocia. O que eu vejo? Que quem tem essas expectativas muito rígidas ou é muito inflexível, coloca tudo como inegociável. Então, assim, é esse rol taxativo, sabe? Eu quero assim, tudo. Aí encontra uma pessoa que dessa lista de 10 itens, ela tem 5. Falta 5. Só que a pessoa não colocou o que é negociável. Então, para ela, tudo é inegociável. Não sabe diferenciar o que é inegociável e o que incomoda. Tipo, eu não gosto, mas eu convivo. Mas às vezes eu posso relevar. Eu vivo, tipo, e assim, as pessoas vão evoluindo, elas vão melhorando ao longo do tempo, sabe? Se eu e o Lucas, quando nós nos conhecemos, a gente não tinha expectativa. Na verdade, a gente até tinha uma certa expectativa, assim. Mas eu não tinha a expectativa que eu tenho hoje. Então, se a gente fosse terminar um relacionamento e começar um outro relacionamento, eu teria muito bem alinhado o que eu quero e o que eu não quero, já sabendo que eu encontraria uma outra pessoa que faz coisas que não vão me agradar no começo, mas não ferindo o que me é inegociável. Ok. Vai todo mundo ferir você. Acho bom você não terminar. Eu tava esperando você falar isso. Toda vez que a gente fala e se começasse um outro relacionamento, ele fala, por que você tá pensando em terminar? Você não vai terminar não, você vai ficar comigo. Por que você já tá vendo inegociáveis com outra pessoa? Isso é muito importante, sabe? Você ter definido o que você quer num relacionamento, o que você não abre mão e o que você conseguiria tolerar. A gente tem um exemplo disso muito prático, né? Tem. Não sei nem se é o mesmo, mas, por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar videogame. Sempre gostei muito. Bom exemplo, cara, eu não tinha pensado. A Mônica nunca suportou. Era a ponto de... Teve uma vez que eu levei o computador pra cá. Ela ainda morava com os pais. Eu levei o computador pra lá. E a gente vivia junto. A gente vivia grudado. A gente vivia agarrado. E a gente no mesmo quarto. Já tinha passado o dia inteiro juntos. Eu simplesmente liguei o computador e fui jogar. Ponto dela desligar o computador enquanto eu estava jogando. Porque ela queria atenção. Não é engraçado. Isso é altamente tóxico, tá? Feio. Feio demais. Não, feio. Feio. Pô, eu me envolvi no meio do teu jogo, é o teu momento. O que você não pode ter o teu momento? Mas bom que isso aconteceu, pra você ver a situação e chegar mais lá na frente, você perceber o que você estava fazendo. O nível, né? Que também, foi um momento que eu pude avaliar também, porque vai que às vezes eu tava me passando demais. Apesar de que eu nem tava me passando demais, não. Mas vai que eu tava realmente podendo estar dispondo de um tempo maior que ela. Então foi um bom período para os dois avaliarem. Mas hoje em dia é legal o quê? Que com o passar do tempo, já chegaram dias em que a gente chegou, sei lá, no final de uma semana e a Mônica falou, vamos ter a nossa sexta? Vamos ter nossa festa do pijama? Vamos... Pajamas party. Pajamas party. A gente pede o nosso rango, fica juntinho, liga a TV e fica de boa. E ela fala, amor, eu quero ver você jogando videogame. E até ela se envolver com a história do jogo. Então... Por quê? Porque eu vi que é algo que faz ele muito feliz. Naquela época eu era muito egoísta, era tudo sobre mim. Eu ainda vai ter um episódio só sobre isso, que eu vou ter que contar sobre essa nossa transformação do relacionamento. Mas eu era muito egoísta. Então eu queria ele pra mim o tempo inteiro. Eu queria que ele me servisse, que ele estivesse comigo, que ele me amasse, que eu fosse o centro do mundo dele. E aí... Depois, né, crescendo, ficando mais madura, eu percebi que o Lucas, tendo o momento dele fazendo as coisas que ele gosta, faz com que ele viva muito mais feliz comigo. Então, eu gosto de ver você jogar, porque eu sei que isso
exercita a sua criatividade, você é uma pessoa criativa que precisa sempre estar consumindo coisas que vão exercitar a sua criatividade, porque te faz feliz isso, te preenche, você passa horas, dias fazendo isso se deixar, e você volta muito mais feliz pra mim. Então você conta com brilho nos olhos sobre os jogos, você fala com muita, meu Deus, olha isso aqui, amor, esse jogo, e eu te vejo muito feliz. Então eu percebo que é aquilo, né, é o termo, mas não é, né, não vou levar ao pé da letra. Pra eu garantir que você esteja comigo, tipo, preso a mim, eu tenho que deixar você livre pra fazer o que você quiser. As pessoas precisam dos seus momentos, né? Você vai querer estar mais comigo, sabendo que você pode ser você, entendeu? Então, isso foi um ponto real, que não era algo inegociável pra mim. Era só alguma coisa que ela achava chato. Que me incomodava. Mas ela ressignificou isso com ela, viu a situação de uma outra forma, e eu vejo isso até... Eu tô colocando essas palavras como se fossem delas, mas é porque eu percebo dessa forma e eu vejo isso também. Se você puder, teste. Faça isso com qualquer pessoa. Não precisa ser com o seu namorado, com sua namorada, com seu noivo, com seu esposo. Você pode fazer isso com qualquer pessoa. Ao invés de você começar um assunto do nada para falar de coisas sérias, um assunto que às vezes ele vai ser chato, vai ser ruim, vai ser alguma notícia triste, você falar de coisas que te incomodam, procura conversar com uma pessoa e querer saber dela uma coisa que ela gosta muito. Você vai ver que é muito satisfatório e é muito legal porque isso te envolve. Se você pedir para qualquer pessoa falar sobre algo que ela goste muito, você vai ter uma abertura muito grande com ela, ela vai te falar com tamanho entusiasmo que vai chegar a te entusiasmar. Então... Isso é até uma dica pra quem quer ser interessante em uma conversa. Pergunte sobre o outro. Não fala, ninguém quer ouvir sobre você. As pessoas querem falar sobre elas. Então, isso até soma. Soma, completamente. E então eu acho que a gente consegue observar isso, né? Eu gosto de ouvir ela falando, por exemplo, de um livro hot novo que ela tá lendo, que nossa, que aconteceu isso, e que tem um personagem assim, assim, assado, e porque, eita, eles se envolveram, aí teve um acidente. Eu acho interessante, eu acho legal, porque eu sei que faz ela feliz, eu sei que faz bem pra ela nos momentos que ela tá tendo o momento dela, e poder compartilhar isso e eu ser receptivo com isso que ela está passando, vai fazer ela mais feliz ainda. E isso gera uma conexão maior entre a gente. Sim. E o contrário também é real. Se eu falo de alguma coisa muito entusiasmado, por mais que ela ache um saco o assunto, por exemplo, só que a forma como eu falo, como eu trago alegria no que eu estou falando e o entusiasmo, faz com que ela se entusiasme também. E isso faz a gente estimular mais, cada vez mais um ao outro a poder compartilhar coisas boas, né? Porque você consegue ser você mesmo, sabe? Você não tem que abrir mão de quem você é pra estar num relacionamento. E esse não é o sentido do relacionamento. Não é você esquecer quem você é ou deixar de lado o que você gosta. É trazer pro outro para que vocês juntos consigam conviver com quem vocês são e somar e evoluir, né? Criar algo maior. Essa lista que eu falo sobre pontos inegociáveis, antes disso acho legal a gente fazer, já deixa aqui também não quero usar o termo dica, um exercício para quem ainda não tá no relacionamento ou para você que tá no relacionamento. Lista quais são os atributos que você espera de um relacionamento. E eu falo isso porque eu fiz isso antes de conhecer o Lucas, tá? Eu fiz uma lista de todos os atributos que eu esperava em um homem. E, por incrível que pareça, naquela época eu tinha 17 anos, meu Deus, até a lágrima escorrendo, eu era muito jovem. Eu não tinha muita vivência, na verdade eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, então o que eu sabia que eu não queria de jeito nenhum era que isso se repetisse. E eu lembro que quando a gente começou o nosso relacionamento, tu nunca tinha namorado, eu sou a primeira namorada do Lucas. Primeira namorada, né? 10 anos casados depois, falando isso. Primeira namorada. Primeira namorada do Lucas. E ele não sabia namorar. Então, quando a gente se conheceu, quando a gente começou de fato a namorar, ele teve algumas atitudes que não chegavam nem perto, nada perto do que eu vivi no meu último relacionamento, só que foram gatilhos pra mim. Então, um exemplo de um acontecimento. Teve um dia que eu pedi pra ele pegar uma meia pra mim. Pra quem não sabe, eu vivo de meia. Eu tô de meia agora mesmo, inclusive. Eu tô sempre com meia no pé. Eu pedi pra ele pegar uma meia pra mim. E aí ele trouxe a meia do quarto e me entregou assim. Aí eu falei, coloca a meia no meu pé, por favor. Bota em mim. Bota em mim. Aí ele jogou a meia em mim, tipo, só, né? Jogou a meia em mim e falou assim,
Pra que você sabe colocar sozinha? E aquilo pra mim foi forte porque ele não me agrediu, não me ofendeu, mas baseado no último relacionamento que eu tinha vivido, não tinha companheirismo, não tinha um servindo o outro, não tinha um atendendo o outro. Então, isso a gente nem tava namorando ainda, né? já tava namorando. Já tava namorando? Bem no começo, mas tava namorando já. E aí, de acordo com alguns acontecimentos, eu fui mostrando pro Lucas, olha, isso aqui eu não quero. Esse tipo de acontecimento não pode se repetir, porque eu não quero ter isso mesmo no relacionamento. Então, antes da gente começar também, eu tinha listado em um papel, uma caneta, eu escrevi tudo que eu queria em um homem. Eu queria um homem alto, eu queria um homem que tivesse um corpo estilo surfista, assim, com os ombros mais largos e a cintura mais fina. Eu queria um homem que não tivesse pelo, eu queria um homem que fosse sempre cheiroso, queria um homem que tivesse um sorriso lindo, que fosse todo lindo, sabe? Eu queria também um homem que fosse engraçado, que fizesse piada comigo, que entendesse o meu lado de quinta série, que nunca morreu. Agora ele tá mais vivo que nunca, depois que a gente se conheceu, porque nós dois temos esse lado... Porque eu tô na quarta série. Nós dois temos esse lado bem aflorado. Então, eu listei todos os atributos que eu queria em um relacionamento. E a pergunta inicial foi se nós atendíamos, né, na nossa realidade atual, a expectativa que nós criamos no início do relacionamento. E eu falei que não, porque o Lucas superou as minhas expectativas. Eu esperava algo em um relacionamento, o Lucas chegou com os 2 pés na porta e me mostrou muito mais do que de fato eu precisava e eu nem sabia que eu precisava. Então eu tinha bem dito o que eu queria, eu sabia o que eu não queria e ele vai me trazendo coisas extras. Outras manias e costumes que ele tinha que pra mim eu poderia tranquilamente descartar, só que é o jeito dele, faz parte dele, pra mim não é inegociável. Então, você sabendo o que você quer e listando o que você não quer, aí você já consegue ter um norte mais claro de como criar a expectativa para um relacionamento, o que esperar de um relacionamento, porque um grande erro que as pessoas cometem é viver uma experiência e só ficar relembrando do que viveu e traumatizado. Se você viveu essa experiência, ela tá na sua memória, ela tem que ser utilizada para os próximos episódios, para os próximos acontecimentos, para que você utilize como referência do que não repetir, do que não fazer, ou como melhorar, ou como não deixar que isso se repita. E não simplesmente travar. Então eu vejo muitos casais que hoje em dia vivem anos de relacionamento juntos, que são infelizes, porque os dois nunca alinharam expectativas, a mulher talvez nunca criou expectativas, aceita tudo que... Eu tô colocando isso um exemplo, tá? Aceita tudo que o homem quer do relacionamento e eles vão vivendo assim 10 anos juntos, 20 anos juntos. Você tá botando como exemplo, mas foi um pouco do que aconteceu com a gente, né? Porque você tinha estabelecido uma expectativa, você tinha criado uma expectativa e disse que eu a superei. A minha resposta também lá no início, eu falei que não imaginava o que a gente tem hoje. Por quê? Porque também superou muitas minhas expectativas, mas eu... de forma contrária a ela, já não tinha tantas. Na verdade, eu tinha uma expectativa negativa, porque como eu sempre tive muita dificuldade em me relacionar, e a Mônica foi minha primeira namorada, quando a gente começou a estreitar um pouquinho mais os laços, se ver com uma frequência maior, e eu vi que isso poderia chegar num relacionamento mais sério, num namoro, eu tinha medo, eu tinha muito medo, muito receio, porque em uma fase da minha vida, eu resolvi me transformar. Eu resolvi tentar deixar de lado um pouco o Lucas tímido, o Lucas que não conseguia falar com pessoas, o Lucas que não ficava com ninguém. Eu demorei muito tempo para começar a ficar com alguém. E aí quando eu comecei foi um processo bem lento, assim. Só que quando eu entrei na faculdade eu falei, cara, eu acho que é o momento é uma oportunidade que eu tô tendo de poder trazer uma outra pessoa à tona. E eu virei a pessoa mais estúpida que eu pude conhecer, assim. Eu virei um verdadeiro otário. E por eu ter sido um verdadeiro otário, eu, por um longo período de tempo aí, um longo curto, né? Porque durou o que tinha pra durar. Foram 3 anos intensos ali. Eu percebi que eu não era aquilo. E eu não me identificava com aquilo. E aí, quando eu comecei a reparar atitudes que eu tinha... E quando eu comecei a me envolver com a Mônica, eu vivia o tempo todo
sofrendo por antecedência, que eu falava, cara, eu vou me envolver e eu vou quebrar a cara. É porque ele fez muita merda com outras pessoas e ele tinha medo do famoso karma. Que quando ele começasse um relacionamento, tudo que ele fez pra alguém voltasse pra ele, entende? Tanto que no nosso início de relacionamento ele foi mega conturbado. E quando as coisas começaram a entrar nos trilhos, que a gente foi assentando, né? O nosso relacionamento foi amadurecendo, eu também cheguei num outro ponto, que foi o ponto de não me achar merecedor do relacionamento que eu tinha. Eu falei, pô, o que eu fiz? Eu tive isso também, mas depois da minha fase maluca pirada. Eu lembro disso. Tô chorando dentro do carro. Eu não te mereço. Eu quis terminar com o Lucas por acreditar que eu não merecia ele. Então eu fiquei com essa neura, sacou? Por conta exatamente disso, de eu ter criado uma expectativa muito negativa sobre esse relacionamento e na verdade se transformou na maior conquista que a gente teve até hoje, né? Na maior construção que a gente vem fazendo até hoje. E nós seguimos alinhando até hoje expectativas. Sim, porque eu dei o exemplo do Uber lá atrás, né? Do Waze. Eventualmente você vai ter que recalcular a rota. Eventualmente alguém vai pegar uma saída errada. A Mônica mesmo como copiloto é excelente. Ela me manda para outros lugares assim aleatórios que estão fora do trajeto. Na vida real, tá? Na vida... Mas isso acontece também no meio dos relacionamentos. Às vezes você está seguindo por um caminho e tem que fazer algum tipo de desvio, em algum momento você perde a atenção no caminho que era para você estar seguindo, você acaba desviando, e o que acontece? Ou você chega no lugar onde você queria e tem que continuar a viagem e não sabe para onde ir ainda. Então aí, mais uma vez, tem que recalcular a rota. Exato. Então, eu acho que essa vida ela acaba sendo um eterno recalcular de rotas, sabe? À medida que você vai estabelecendo os seus objetivos, você vai entendendo e cumprindo com as suas expectativas, às vezes até se frustrando, dependendo, você vai tendo que ir mudando essa rota e vai se adaptando. Eu falo que um caminho ele nunca é reto, né? Você tem que saber onde você quer chegar e você tem que saber lidar com os desvios que vão aparecendo. Então, se você se deixar levar por esse desvio e quebrar no meio do caminho, se o seu carro está seguindo e você furar um pneu e você não for capaz de trocar esse pneu e quiser voltar andando, o problema é todo seu. Quem decidiu que vai consertar esse pneu furado e vai continuar seguindo a rota é você e quem está com você. Por isso que é a importância de você ter expectativa. Você fez essa analogia agora, eu pensei como se fosse a expectativa ou a esperança onde você quer chegar na viagem. Então, se você não tem um destino final, você vai ficar vagando. Aí você gasta gasolina, aí você acaba comprometendo o carro, aí você se gasta mesmo, porque, nem sempre uma viagem é confortável. Aí você acaba não valorizando o que tem no meio do caminho, você não valoriza o processo, você não consegue pensar num possível acidente, num obstáculo, você não consegue criar uma outra rota alternativa, o que fazer nessa situação. Então, acho que eu imaginei agora a expectativa como se fosse aquele visual que você espera ter no final da viagem, sabe? Tipo, eu espero muito chegar lá e encontrar tal coisa. E aí tá chovendo na sua viagem de verão. O que é uma delícia, porque, né? Uma delícia. Algo que pode ser complementar ao que você esperava. Não Ou às vezes pode até superar. Eu quis dizer isso, mas falei complementar, né? Você falou superar. Faz mais sentido. E a gente estava falando sobre os pontos negociáveis e negociáveis, né? Mais cedo. Eu até trouxe um exemplo, outra época, foi dentro de um dos meus produtos. A gente estava falando sobre relacionamento mesmo, sobre um pouco de alinhamento de expectativas e pontos negociáveis e negociáveis. E aí o Lucas trouxe o nosso exemplo e eu até pensei em um exemplo de um casal de amigos nossos, que é a Astrid e o Marcelo. Eles são juntos há 3 anos, moram juntos, têm um relacionamento sólido. E a gente sempre conversa sobre relacionamento. E aí tem uma coisa que eu observei neles e que eu trouxe como exemplo. A Astrid, ela é fumante. O Marcelo não gosta de cheiro de cigarro e tem asma. Só que para ele, isso não é um ponto inegociável. Ele não gosta do cigarro, mas ele convive com o cheiro de cigarro porque a Astrid fuma. Então, é algo para ele que se ele pudesse escolher, com certeza ele tiraria isso, só que é um vício que ela tem. Isso não afeta a paz dele, não afeta a honra, não cria confusão, não cria discussão. Nós passamos alguns dias juntos. Eu nunca vi
o Marcelo fala nada, fazer alguma careta sobre, tipo, que saco, lá vai ela fumar de novo. Não, ele se adaptou a esse aspecto dela. É o jeito dela, que pra ele, que é isso, de você entender o que é negociável e negociável. Se ele botou na balança que vale a pena o todo e em contrapartida ter esse empecilho pra ele botou e pesou mais o lado que vale a pena, então que faça valer a pena. E aí a gente conversou ontem até, porque eu lembrei desse exemplo, mas eu quis complementar mais ainda essa nossa conversa. E aí eu mandei mensagem pra eles ontem e falei, tá, mas o que vocês têm de ponto inegociável, que vocês não abrem mão? Porque isso foi algo que eu observei, eu não vi eles falando sobre isso. Mas o que vocês não abrem mão no relacionamento? E aí a Astrid falou que quando eles começaram o relacionamento, primeiro que ela já entrou com logo de cara um contrato de união estável, né? Então ele só pôde entrar no relacionamento se assinasse concordando com tudo. E você achando aí que tá difícil encontrar um relacionamento. Não, e isso tem que ser conversado porque isso é importante. Eu acho que isso deveria ser a maior atenção de muitos casais, criar contrato de união estável. Isso é muito importante, para depois você não se fuder lá na frente. Mas enfim, isso não é o assunto. A Astrid falou que um dos pontos para ela que é inegociável, que ela não vive se isso fizer parte do relacionamento dela, é ela ser motivo de piadinha e ser ridicularizada. Então o Marcelo é um cara super bem-humorado, divertido, tá sempre rindo, fazendo piada, só que ele sabe que com ela, em alguns pontos, ele não vai poder brincar. Existe uma linha que ele não vai ultrapassar com ela, Exato. que ele talvez ultrapasse com outras pessoas ou com outros amigos. Então ele não perdeu o humor dele, só que não é a todo custo. Porque isso custa muito, custaria o relacionamento deles. E ele até colocou de papel de parede, ela nos contou ontem, que ele colocou de papel de parede para ele não esquecer que ele não poderia fazer piada com ela, nesse sentido, né? Então é muito de você entender o que é inegociável pro outro, o que é negociável para você também, e você, além de cobrar assim, né? Além de você sempre relembrar pro outro que, olha, você está passando dos limites comigo, esse ponto eu não tolero, é também você reconhecer e entender que muitas vezes você pode ultrapassar o limite do outro. E você começa de pouquinho em pouquinho com essa falta de respeito, né? Tipo, mas é só uma vez, foi só de brincadeira, não, é só um pouquinho, para, deixa de frescura, meu Deus, que saco, que chato. Você diminui a dor do outro, né? Tipo, você não valoriza, sabe? Só porque você não sente, não recebe da mesma forma. E se você tem os seus pontos que pra você é inegociável, você não gostaria que ninguém colocasse isso numa balança pra ela avaliar. Pra eu dizer, tipo, pra você é negociável isso, mas nem é tão assim, tipo, não tem por que você continuar levando isso à frente. Então, você respeitar o que respeitar os seus pontos inegociáveis, não abrir mão deles por nada e por ninguém, saber dosar também quais são esses pontos inegociáveis, se eles ofendem a sua honra, se eles ofendem a sua integridade, a sua pessoa, ou se muitas vezes é só algo que você não gosta. É um comportamento que... mas não custa nada você ceder a ele. Assim como outra pessoa com certeza vai ter que fazer algo por você em algum momento. Ter não, né? Mas se vocês prezam pelo relacionamento em conjunto, se você vai estar cedendo alguma coisa, em algum momento essa pessoa também vai ceder alguma coisa pra você. E esse ceder entra as questões inegociáveis, porque tem coisas que você não vai ceder de jeito nenhum, porque não tem como você andar pra trás. E eu até tinha lembrado de um exemplo quando a gente estava conversando ontem sobre esse tema, que são algum exemplo que você já deve ter visto em algum lugar ou conhece alguém que já viveu isso. Um casal que tá junto e um deles quer ter filho e o outro não. E eles ficam o relacionamento inteiro naquela de não, mas eu quero, não vou ter filho de jeito nenhum. Vai transformar com o tempo. Um deles acreditando que o outro vai mudar de ideia. Então você cria a expectativa de que o outro vai mudar de ideia. Quando o outro, na verdade, fala desde o início, eu não quero ter filho. Eu não vou ter filho. Ponto. E aí no final, o relacionamento acaba. Uma pessoa sai completamente machucada, porque acho que a pessoa que mais sairia machucada é a pessoa que quer ter filho, porque ela vai abrir mão de um sonho dela. Enquanto a outra pessoa diria, não, eu não vou ter filho, pronto, acabou. Ou a pessoa acaba tendo filho só porque a outra quer, e depois, quando acontece os BOs, os babados da vida dos pais, fica naquela de, tá vendo? Eu não queria ter. Você pediu pra ter? As pessoas não param pra pensar, né, que você entrar num relacionamento com outra pessoa sem cogitar o fato de vocês quererem construir algo juntos ou terem um futuro junto, tipo assim, não, vou entrar num relacionamento só de meia hora, só pra ver qual que é, e chegar lá na frente, a gente termina se precisar.
Eu acho isso de um tamanho egoísmo, sabe? Porque você não preza pelo sentimento do outro, você deu esse exemplo, né, do engravidar. Pô, você entrou num relacionamento. Um tem um sonho de engravidar, o outro não quer engravidar de jeito nenhum. E vocês ficam entrando, tentando amaciar porque querem levar outros pontos, mas isso é um fator que ele reflete lá na frente. Então, você já começou errado, você entrou no relacionamento sem levar em consideração um propósito futuro que é muito grande e que tem muita valia. Se você entrou nisso e ainda se mantém nisso, acreditando que lá na frente você pode mudar isso, você tem que rever aí alguns pensamentos, algumas crenças suas, porque, cara, é a lei do lance, né, de você entrar num relacionamento com 20 e com 30 anos. Chega uma hora que você já tem muita coisa a perder, não é tipo você chegar e apenas curtir um momento. E você não pode nem, e isso acontece na 99,9% das vezes, você não pode nem responsabilizar o outro e falar, a culpa é sua, você destruiu a minha vida, você acabou com a minha vida, porque... Você acabou com os meus sonhos. Cara, foi você que criou essa expectativa. Você quis ficar. Desde o início eu fui claro com você. Então, assim, muitas vezes a gente acaba criando sonhos no relacionamento que você criou sozinha. Você idealizou isso. Então, um outro exemplo. Você tá num relacionamento e é traída. E essa pessoa pede perdão, pede desculpa, quer continuar, quer voltar. Só que ela te mostra por A mais B que isso pode acontecer de novo. Ou, o que acontece muitas vezes, isso acontece de novo. E aí você perdoa. E essa pessoa tá te mostrando o tempo inteiro que, cara, ela não quer ser uma pessoa melhor. Ela não quer, porque se ela quisesse, ela já estaria sendo. Mas você continua por quê? Porque você criou uma expectativa nisso. Então, é responsabilidade sua, sabe? E aí, além de falar só de falar de coisa ruim também, né? Tem um outro sentido, que é o sentido de descoberta pessoal. Quando você entra em um relacionamento criando a expectativa de que essa pessoa vai te fazer feliz. Agora eu vou ser feliz. Agora você completa. Essa pessoa tem que me trazer segurança. Eu espero segurança e felicidade em um relacionamento. Você está depositando a sua felicidade no outro. Você é feliz dependente do outro. Você não é feliz por você mesmo. Não. Aí chega no ponto que você não é bom pra você mesmo e, consequentemente, você não consegue ser bom pro outro. Você fica dependendo do outro pra ser feliz ou pra ser completo. E o outro tem que ficar o tempo inteiro te servindo. E eu lembro que é isso que a gente vivia no passado. Eu te cobrava muito, eu tava sempre te enchendo a porra do saco, eu era insuportável. Eu queria que você fizesse tudo por mim e estivesse me servindo porque eu não conseguia ser feliz sozinha. Eu não concebia a ideia de fazer um programa sozinha. Então o Lucas tinha que estar sempre comigo. E eu fui viver isso depois quando a gente começou a morar junto. Que eu pude passar algum tempo sozinha, sabendo que ele estava no mesmo ambiente que eu. Então ele estava no quarto, eu estava na sala, tomando um vinho, vendo filme. Nossa, que delícia que é ficar sozinha, né? E eu pude ver que eu gosto muito de ficar sozinha, mas eu aprendi isso agora. Só que antigamente eu colocava tudo no Lucas. Então ele tem que me fazer feliz, você tem que me fazer segura. Eu tô me sentindo insegura e a culpa é sua. Você fez isso. Pô, é uma trabalheira do caramba. Tipo, você às vezes não dá conta de se fazer seguro e feliz, você vai ter que fazer o outro também? Exatamente, você não tá dando conta de carregar sua mochila e você dá pro outro carregar sua mochila. Ele tá carregando a dele e a sua porque você não dá conta. E isso é o que a gente mais vê. E eu tenho certeza disso porque nós fomos assim. E quando eu escuto relatos e vejo várias pessoas dividindo a história sempre se repete. Então, é uma criação de expectativa, jogar a responsabilidade pro outro, não ter nada alinhado. E se você para pra ver, a grande maioria dos relacionamentos que te cercam, e se eu estiver errado, você tá num ambiente perfeito, chama a gente pra ser sua amiga, inclusive. Se você for avaliar os relacionamentos que te cercam, a grande maioria são relacionamentos que não sabe pra onde vai, não sabe onde tá, tem vários pepinos pra resolver e não resolve, só se empurra, só se... deixa levar e joga bagunça pra debaixo do tapete. Nós temos um meio muito bom aqui dos relacionamentos que a gente acompanha, que a gente presencia, que a gente tá perto. Pelo que a gente vê, são relacionamentos que sempre buscam se desenvolver, buscam estar um pelo outro, são super companheiros, super amigos. Eu acho legal que, tipo, a gente não fala só eu e você, o grupo como um todo tem parte, eu acredito muito nisso,
no desenvolvimento do relacionamento dos outros também, né? Porque aí isso parte da maturidade da pessoa que recebe, né? Se você está disposto a ouvir algo que pode te auxiliar. Então, eu lembro claramente de muitos momentos onde a gente compartilhava experiências próprias, ouvia alguma situação, às vezes conversava com alguém off, compartilhava alguma coisa, ouvia alguma coisa do outro. Isso acaba auxiliando muito, tanto auxiliou o nosso quanto auxiliou dos outros. Sim. Então, você tem que estar disposto. Tem que estar disposto a ouvir, né? Porque falar é muito fácil, todo mundo quer falar, todo mundo quer botar o dedo e todo mundo quer ser o dono da razão. Mas poucos estão dispostos a ouvir e assimilar aquilo que foi dito e tentar trazer para a sua realidade. Sim, concordo. Será que a gente pode ir para os passos já? Eu acho que é um bom momento para ir para os passos. Eu criei aqui 10 passos que eu seguiria para ter expectativas bem alinhadas. Você pode fazer isso a qualquer momento, em qualquer situação da sua vida, de preferência agora, tá? Não deixar isso passar a mais tempo, ou ter mais frustrações, ou ficar perdida. E são passos que eu agradeceria muito se alguém me apresentasse antes de começar um relacionamento, ou há 10 anos atrás, para que a gente conseguisse definir muito bem o que a gente queria. Então, o primeiro passo, de 10 passos, tá? O primeiro passo, saber o que você quer. Antes de tudo, você tem que saber o que você espera de um relacionamento. E faz aquilo que eu fiz antes, sabe? Faz uma lista de todos os atributos físicos, de personalidade, de comportamento, de mentalidade. O que você espera encontrar em alguém ou o que você espera viver em um relacionamento. E eu lembrei de um negócio agora, enquanto você falava, que eu acho que é até importante frisar. Caso você se encontre na posição de não saber o que quer, né? Pô, eu não sei o que eu quero. Igual eu já estive nesse lugar, pô, eu não sei o que eu quero. Mas pelo menos saiba o que você não quer, que o primeiro passo para você saber o que você quer é saber o que você não quer. Só daí você já vai ter um norte, né? Tipo, o que eu quero? Qualquer coisa. Não, pelo menos você saiba definir as coisas que você não quer. Pô, eu não quero isso, 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 isso. Pronto, isso já vai te ajudar a encontrar uma linha. É que você faz um funil, sabe? Quando você tem muitas coisas, você não sabe o que filtrar, fica tudo muito bagunçado. Então use aí das suas memórias, de tudo que você já experienciou de relacionamento próximo, de parente, de tudo que você já ouviu e já viu. Filtra. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí nesse funil as coisas vão se encaminhando. Então o que era um emaranhado de opções, agora são opções bem mais assertivas, que não vai ser a famosa sorte. Não, você soube escolher, você escolheu certo. Você analisou, alinhou a expectativa e aí vai ser presenteada com um bom relacionamento. O segundo passo, você entender e descobrir por que você quer o que quer. Foi o que a gente falou lá no início. As suas expectativas são baseadas em crenças familiares, no que você ouviu a sua vida inteira. Um exemplo, meu pai sempre me tratou como rainha, desde que eu me entendo por gente. Isso pra mim sempre foi importante, porque meu pai me trouxe isso. Então, se eu não tivesse, talvez, a criação que eu tive, muito provavelmente eu teria aceitado qualquer coisa. Então, meu pai sempre deixou muito claro, você não pode aceitar menos do que eu te dou. E meu pai sempre me deu o mundo. Então, eu aceitei muito relacionamento ruim, mas quando eu entendi que era isso que eu precisava, eu coloquei minha régua lá em cima. Então, a gente foi desenhando o nosso relacionamento para hoje olhar e falar, é isso que eu mereço. E não só para eu identificar que é isso que eu mereço, mas também olhar e falar, é isso que ele merece. Ele merece ter alguém que valoriza ele, que apoia ele, que ajuda ele, que ama ele, que tá com ele, entende? Então, além de você cobrar, é de você também retribuir. E até para deixar mais claro, né? Saber se você não tá se deixando influenciar por fatores externos, porque às vezes você fala que quer algo, mas você quer algo porque você tá inserido em um meio onde todas as pessoas estão aceitando ou querem o mesmo tipo de coisa, mas você não parou para refletir que às vezes aquele tipo de coisa que todo mundo no seu meio quer, às vezes não é o que você quer. E aí eu vou usar um exemplo de coisas que eu já vi, que já chegaram a mim, já chegaram a Mônica, de pessoas falando que é muito difícil conhecer pessoas novas, é muito difícil estar em diferentes meios, é muito difícil ver o mundo de uma outra forma, mas porque em algum determinado momento você acreditou que o único lugar que existe, o único ambiente que existe é aquela bolinha
pequena, aquela caixinha que você vive e não existe mais nada fora daquilo lá. Então você só tem que aceitar as coisas que são ditas ali dentro, as coisas que fazem ali dentro, e não é bem assim. Aí é o momento de você sair dali de dentro, olhar o mundo lá fora e tirar suas próprias conclusões. Então a gente sofre essas influências do meio do trabalho, do meio social, do meio familiar, de vários meios. E às vezes as suas decisões são impactadas por essas decisões, mas que às vezes não são decisões suas. Então é parte de você chegar, experienciar coisas diferentes e falar, pô, é isso aqui que eu quero, porque eu experienciei isso, eu acho que isso aqui é da hora. Eu ia até trazer um exemplo pra gente figurar melhor isso, que seria a questão que tem, o que mais se fala na internet hoje em dia, quando querem ditar regras sobre relacionamento, né? Você precisa buscar um companheiro que te traga segurança financeira. Isso falam para as mulheres. Você precisa. Aí você nunca entendeu porque isso é importante para você, você simplesmente sai por aí replicando. É isso que você quer. Então você não avalia mais nada. Você só avalia um homem que vai te sustentar financeiramente. E aí você esquece tudo aquilo que você quer. Na verdade, o que importava de fato pra você era alguém que estivesse com você, que te encorajasse, que te apoiasse nos seus planos, que fosse seu amigo, seu companheiro. Só que isso você acaba colocando em segundo plano, porque você acredita que a segurança financeira é muito maior. E você acaba casando. Eu não tô dizendo que uma coisa anula a outra, tá? Mas se você tivesse que escolher, você acabaria escolhendo o que as pessoas falam que é importante. Então você acabaria casando com uma pessoa que te sustenta, mas que não te apoia, que não te encoraja, que não é seu amigo, porque a expectativa não foi você que criou. A expectativa foi outra pessoa que colocou em cima de você e você só levou adiante. Até tem um outro exemplo também de uma última conversa que a gente teve, que nós fomos mudando as nossas expectativas ao longo do tempo. E a gente teve uma última conversa bem séria, tem pouquíssimo tempo, e nós tivemos que recalcular a rota e realinhar expectativas. Então a gente sentou e conversou e eu falei, olha, no começo do relacionamento eu esperava X coisa, hoje em dia eu sou uma outra Mônica. Eu sou outra pessoa. Você sabe disso, você percebe isso. Então, para que a gente consiga clarear melhor o nosso caminho, é como se eu trouxesse um mapa para ele e dissesse, é esse lugar que eu quero chegar. Tá tudo bem para você? Você espera isso também? Você quer seguir por esse mesmo caminho? Você quer pegar uma outra rota? Você tem uma outra opção que englobe os dois? Ou a gente consegue seguir nesse mesmo caminho aqui? E a gente foi alinhando. Exato. O terceiro ponto desses 10 passos seria o que a gente tanto bateu aqui, listar os pontos inegociáveis. Você precisa ter claro para você quais são os pontos essenciais que você não abre mão para preservar toda a sua identidade e acabar equilibrando o seu relacionamento. Para você não abrir mão de quem você é, não deixar em segundo plano quem você é, entender o que você pode flexibilizar, entender o que você pode aceitar, o que você pode conhecer, o que para você é além do limite. E entra aquele ponto que a gente falou lá no início sobre saber conceituar algumas coisas, né? Uhum. Algo inegociável não é algo que você tem que saber diferenciar o que dá para você flexibilizar e o que você não flexibilizaria. É aí que entra o inegociável, porque às vezes tem gente assim, ah não, mas o Lucas e a Mônica falaram sobre negociável, mas também que a gente tem que ceder. Aí você começa a ceder algo que é inegociável para você. Não é assim que funciona também, você tem que saber avaliar isso com muita cautela, porque tem uma linha tênue ali. Tem que ver se aquilo que você está predisposto a fazer, ele vai te afetar ou se não vai te afetar. Entendeu? Então, porque agora você pode suportar. Lá na frente, em algum momento, essa merda estoura e aí você acaba culpando a outra pessoa. Pense a longo prazo. Quarto ponto, exponha suas expectativas. Cara, comunicação, diálogo deveria ser a base de qualquer relação. Qualquer. E não só relacionamento afetivo, mas qualquer outro relacionamento. Você tem que expor o que você sente, você tem que falar o que você espera. E a gente vê tantas pessoas falando, né, sobre regras do primeiro relacionamento, que o homem deve pagar a conta. Tem tanta coisa mais importante que a gente deve considerar, sabe? Eu não tô falando que isso não é importante, mas tem muita coisa que deve ser colocada à mesa. Acho que existem outras coisas que podem vir antes do que isso, né? Sim, sem dúvida. Que vai ditar de fato o que você quer ter num relacionamento ou não. Aí volta aquilo que eu falei. O cara paga a conta, mas o cara não é o parceiro, não é seu amigo. Ah, ele pagou a conta inteira, tá? E? Parabéns, ele maquiou um primeiro encontro, deixou ele lindo pra primeira vez. Aí do segundo em diante fica tudo uma bosta. E isso é super comum por aí, tá? E esse deixou claro desde o início. Na verdade, ele deixou claro desde o início quem ele era e você decidiu ignorar e não expôs o que você esperava.
e entra num relacionamento que mal furado. Quinto ponto, alinhar com o seu parceiro ou com a sua parceira. As suas expectativas estão de acordo com a pessoa que você vive ou vocês estão indo para caminhos completamente diferentes? Vocês esperam viver o mesmo ou não o mesmo? Os sonhos se complementam? Nos meus sonhos o Lucas consegue fazer parte? Porque tem um negócio também, tá? Existem os objetivos individuais, existem os objetivos conjuntos. E um não anula o outro. Então vocês podem muito bem, né? Pelo menos é o que eu vejo no nosso, a gente consegue muito bem visualizar o que a gente quer conquistar junto, que a gente quer produzir junto, que a gente quer fazer junto. E a gente também tem as nossas aspirações individuais. Tem coisas que a gente quer ali que um não vai interferir diretamente no outro. E isso também são aqueles desvios que eu falei da rota. A gente desvia, mas não quer dizer que a gente não vai chegar naquele caminho final. Então, alinhar é saber disso, saber o que os dois têm como individual e o que os dois têm como conjunto. E se um não vai impactar no outro. Exato. O sexto ponto, identificar se os inegociáveis dele ou dela são compatíveis com o que você pode entregar, que é aquilo que a gente falou. Identificar se o que é negociável para você não ultrapassa o meu limite ou o que é para mim também não ultrapassa o seu. Se não tá tudo certo, vamos embora. E vida que segue. Sétimo ponto, ter claro o que pode ser feito por cada um para atender as expectativas. E aí entra um ponto que eu até trago aqui como exemplo, que eu acho que é o que eu mais vejo em comum. Mônica, eu queria muito ter um relacionamento com comunicação, com diálogo. Eu queria tanto que essa pessoa se abrisse comigo. Só que essa pessoa que você está se relacionando, ela não tem tanta facilidade para se abrir. E você tem. E ao invés de você puxar a conversa, começar a ser a pessoa que fala, olha, então, tô me sentindo de tal e tal forma. O que você pensou sobre isso? Para trazer um conforto para que a pessoa consiga se abrir se ela não tem facilidade, você simplesmente joga no colo dela. Tá vendo? A gente não conversa porque você nunca puxa assunto comigo. Eu queria ter um relacionamento com diálogo, mas você nunca começou uma conversa comigo. Aí pronto. Você fica triste, o outro fica triste, o relacionamento desanda, tudo porque não soube alinhar o que o outro queria e não só não soube alinhar, não soube fazer a sua parte e respeitar a parte do outro. Valorizando todas as habilidades, as características, as facilidades, o jeito de cada um. O que é fácil pro Lucas não é fácil para mim. E vice-versa. São complementos, que é o que a gente falou lá no início. Nós temos afinidades, mas nós somos pessoas diferentes que se complementam nesses aspectos que são distintos. Então, um precisa do outro para estar complementando, só que isso tem que ficar evidente para os dois. Não adianta nada você falar, que eu tenho isso, mas você não tem. Mas, beleza, isso é benéfico ou é maléfico? Por que um é mais importante que o outro? Por que um é mais importante que o outro? Por que eles não se complementam, na verdade? O oitavo ponto, antes de cobrar, conferir. Você tem feito a sua parte para entender a sua expectativa? E não ficar cobrando o tempo inteiro de você não faz, você não sei o quê, eu queria fazer tal coisa, você nunca começou, você não puxou. Cara, você tem feito a sua parte? A terapia me ensinou isso. Antes de você caçar defeito no outro, você já consertou os seus? Já está olhando para os seus? Porque muitas vezes você tá toda cagada, toda errada, completamente biruta das ideias e tá apontando o dedo pro outro. Não, porque eu achava que terapia era isso. Eu achava que terapia era ir lá pra minha psicóloga pra contar, pra poder falar mal do Lucas. Até que ela falou, Mônica, legal que a gente vai aqui tratar sobre o seu relacionamento, mas você tá aqui comigo agora pra falar sobre você, não pra falar sobre ele. Nossa, deixa eu dar um exemplo, porque isso eu já vi, e isso acho que pode ser que mais pessoas estejam passando por isso, ou já passaram. Casal quer cuidar da saúde, querem começar a ter uma rotina de treino, querem se alimentar legal. Um tá muito disposto a fazer, o outro não tá tanto. O que tá disposto a fazer, ele deixa de fazer porque o outro não tá fazendo. Só que daí um fica numa cobrança com o outro, porque eu não tô fazendo porque você não faz. Eu não tô fazendo porque você não tá bem. Eu não tô me cuidando porque você não tá se cuidando. Eu não tô me vestindo bem, eu não tô fazendo a barba, eu não tô escovando dente porque você não tá. Porra, faz o seu. Depois você cobra do outro, né? É aquele lance, né, o exemplo arrasta. E é mais fácil você simplesmente fazer, porque de duas uma. Ou a pessoa vai falar, caramba, daqui a pouco eu vou ser enxutado daqui. Ou ela vai fazer, cara, eu vou começar a fazer também para conseguir acompanhar, porque talvez isso seja benéfico pra gente. Olha como ela tá se sentindo bem. Então tem gente que fica com medo. Ai, ela tá se cuidando e eu não tô com medo de perder, então faça alguma coisa, né? Parta do princípio de que se você não tomar uma atitude, a pessoa vai seguir a vida dela. Sim. Então é pros dois. Não fica cobrando o outro algo que você não tá fazendo. E caso
as coisas estejam acontecendo, mas você perceba que tem algo desandando, entra o nosso nono ponto. Reforça quando precisar. Ainda que vocês tenham alinhado as expectativas, se tem algo que você espera e você tem diálogo, você pode chegar e falar: amor, lembra que a gente conversou aquele dia sobre tal coisa que a gente esperava no relacionamento? Você tá sentindo dificuldade para fazer tal coisa? Tô sentindo que você tá um pouco desanimado, não sei se você quer isso mesmo. Ou, sei lá, não tô percebendo se você quer isso de verdade. Entender o momento da pessoa, entender a fase, entender o que tá acontecendo. Até né? pra saber se você pode ajudar, porque às vezes a pessoa ela quer o mesmo, mas ela tá perdida, ela não sabe. A gente já passou por isso. Já. A gente queria a mesma coisa e eu tava lá, tá. E o Lucas tava tipo assim, calma, Me onde situando estamos? E eu falei, eu tive que voltar e falar: você quer ajuda? No que eu posso facilitar o seu processo aqui, que não pese o meu também? E aí tudo vai se encaixando. O tal do diálogo, né? O maior tesouro que muita gente não usa. Conversem muito, sobre tudo, todos os assuntos. E nisso vai A entrar o pessoa que tá décimo ponto. contigo é seu melhor amigo. Que eu acho que você tinha dito exatamente isso quando a gente conversou. 10º ponto. Feedback necessário. Nem só de reclamação e cobranças vive o homem. Senta e fala. Como você se sente nesse processo? Elogia o outro. Fala: cara, olha, você tá nota 10 nesse nosso processo. Tudo que eu esperava, você tá assim, ó, cumprindo. Que é o que a gente fala muito sobre. Já cansei de falar como o Lucas superou minhas expectativas. Ele sabe disso. A gente fica babando o ovo um do outro o tempo inteiro. Por que isso é importante? Sabe? O que vai ficar mais gravado na cabeça dele, além dos berros que alguém vai dar, vai ser muito mais o... Reforço positivo. É isso, você é muito bom, você arrasou, você foi ótimo nisso, eu vi como você se desafiou, como não foi fácil pra você, mas você conseguiu fazer algo além. E também perguntar pro outro como ele sente em relação a você. A gente faz muito isso, de perguntar: você tá feliz? Você gosta de mim? Se você não gostasse, você iria me dizer? A gente sempre fala. Se você estivesse incomodado, se você estivesse enjoando de mim. Se você quisesse terminar comigo, você ia falar? Sim, fala. Ou você ia simplesmente me trair? Feedback, cara, diálogo, comunicação, é tudo. Esses são os 10 pontos que eu seguiria se eu quisesse alinhar expectativas para que sejam atendidas mesmo. E é importante entender que tudo pode mudar, tá tudo bem você criar algo novo, criar algo diferente, tá? É até importante que você expresse, que você diga o que quer e que você busque, que você encontre pessoas que queiram o mesmo que você, que possam atender aquilo que você quer e que você também esteja disposta a atender as expectativas do outro, a ser útil na vida do outro, sabe? A também contribuir para a felicidade do outro, porque nem tudo é sobre você. Lembra que vocês é um relacionamento um com o outro e não um contra o outro. É isso? A gente fala, hein? A gente fala, hein? E tem Muito bom. Muita coisa pra falar. Muito bom. Gostei, vocês gostaram? Com certeza gostaram. Esse assunto é sempre muito pedido. Com certeza gostaram. A gente vai deixar esse formato tá tanto no Spotify quanto no YouTube. Então a gente pede para que você comente embaixo do vídeo o que você acha sobre esse tema, o que você pode contribuir. Se você quiser, inclusive, trazer uma ideia de tema para o próximo vídeo, pra gente voltar com o tema também, a gente tem um roteiro. As dúvidas, os casos pessoais, né? Mas a gente não tem limite, assim, então a gente quer deixar bem aberto pra, se tiver que voltar em um tema, rebater ele, trazer uma remodulação do tema de, olha, falamos algum dia, mas hoje pensamos completamente diferente. Ou às vezes vocês até trazem, igual eu falei, um ponto de vista diferente de um mesmo assunto que possa fazer mais sentido. Eu acho que falta muito isso nas pessoas saberem, o que a gente falou de ser flexível com algumas coisas. Então, se faz sentido, a gente adota, muda, não? Exato. Então é isso. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, você já sabe, pede aí o que você sempre pede. O que eu sempre pede? O que eu sempre pede? Os comentários já sabem, curtida, não precisa nem falar, né? O like e compartilha com mais pessoas que você acha. E se inscreve aqui, caramba, não adianta ficar vendo o vídeo e não tá inscrito aqui. Porque a ideia é que a gente faça isso com uma certa frequência, do jeito que as minhas expectativas estão. Mas estão alinhadas. Estão alinhadas. A gente tá bem alinhado com as expectativas para esse podcast. Esse negócio aqui vai andar, hein? E é isso, a gente espera eles no nosso próximo encontro. Que agora é na segunda-feira que vem mesmo. É isso? É isso. Então... Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Próximo primeiro encontro. Até o próximo primeiro encontro. Beijo!